Se nós observarmos na história da igreja, a igreja sempre cresceu, sempre desenvolveu. A igreja tem o dever de pregar a palavra para que mais pessoas se convertam, porque quanto mais pessoas convertidas, mais o nome do Senhor será exaltado. A igreja precisa ter a noção de que nós estamos neste mundo com propósito. O propósito de nos santificarmos e também de proclamarmos o evangelho do reino, para que o reino cresça, se desenvolva. A igreja tem o dever de pregar o evangelho para as pessoas se converterem, porque é o único meio através do qual as pessoas se converterão. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor, ouvir a palavra de Deus. Talvez haja um questionamento, mas pastor, onde nós encontramos base bíblica para falar de crescimento numérico? Crescimento numérico não é uma obra divina, obviamente, o crescimento espiritual também é. Paulo plantou, Apolo regou, mas o crescimento veio de quem? De Deus. O que eu creio é que Deus usa a igreja para que de maneira estratégica, de maneira consciente, de maneira criativa, submissa ao Senhor, desenvolva um processo de crescimento constante, tanto em maturidade de vida quanto de conversão de pessoas. O crescimento faz parte da missão da igreja. Por que nós enviamos missionários para os 4 cantos deste mundo? Porque a palavra do Senhor pregada alcançará o coração dos que ainda não foram alcançados, daqueles que estão mortos nos seus delitos e pecados. Ou seja, eles ouvirão o evangelho, se converterão e a igreja estará consequentemente crescendo. Em Atos dos Apóstolos nós encontramos as palavras de Jesus aos discípulos dizendo: sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém quanto em toda a Judéia e Samaria e até onde mais, irmãos? Até os confins da terra. Não dá para perceber com clareza o propósito de Deus de que a igreja cresça, que a igreja se desenvolva, que a igreja alcance cada vez mais pessoas para adorá-lo, se render diante dele, para formar esta família chamada família da fé, a comunidade dos santos. Não há limites para a pregação do evangelho. Temos que pregar em todo tempo e em todo lugar. Por isso que nós estamos inseridos num local específico. Nossa igreja está em Boca Raton, mas tem igreja espalhadas nos 4 cantos dessa terra, pregando o evangelho, pregando a palavra do reino, a palavra da verdade, pregando a palavra que leva as pessoas a ouvirem a respeito da obra redentora de Cristo Jesus. Nós pregamos o evangelho na igreja de uma maneira missionária, de uma maneira global, mas também de maneira local. Será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, diz o evangelista Mateus no capítulo 24. E enquanto não for pregado este evangelho do reino em todo o mundo, o Senhor não voltará. Jesus não virá para buscar a sua igreja. Nós não temos aprendido sobre isso, não já ouvimos sobre isso, que os que são eleitos do Senhor, eles virão a se converterem no tempo pela pregação do evangelho. Tire o seu foco no que os outros fazem, ou no que os outros dizem quando emitem opiniões pessoais a respeito da vida da igreja. Procure colocar o seu foco no que a Bíblia diz a respeito da igreja e da missão da igreja. Coloque o seu foco nas Escrituras, no que ela diz, no que ela ensina a respeito da vida da igreja. Coloque o seu foco no dever. Nós somos chamados para a salvação, mas somos chamados também para uma missão. Há uma missão a ser desenvolvida. Não pense você que a missão é desenvolvida por uma pessoa individualmente no corpo de Cristo. Não, ela é desenvolvida por todo o corpo de Cristo. É a missão da igreja. A igreja que, ao fazer a obra do Senhor, será instrumento de Deus para alcançar aqueles que virão a se converter um dia e glorificarão o nome do Senhor.
À medida que a igreja avança, ela está cumprindo a promessa do Deus Pai ao Deus Filho, de que a igreja se multiplicaria. Olha só as palavras do Senhor: pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. O número dos membros da igreja genuína, da igreja verdadeira, da igreja de Cristo, da igreja invisível, ela é maior do que nós podemos contar. Diferentemente do que alguns pensam, que fica medindo a proporção do que hoje nós podemos contar entre evangélicos e não evangélicos. Mas nós preferimos ir para as Escrituras e observar o que ela diz a respeito do número daqueles que hão de fazer parte da família da fé. É maior do que as estrelas dos céus, é maior do que a praia do mar. Na revelação do Cordeiro de Deus, no livro de Apocalipse, nós encontramos a visão que João teve de uma grande multidão. E o texto nos diz: grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos e clamando em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Não é 1, 2 ou 3 pessoas fazendo isso, mas o texto diz: uma grande multidão, clamando ao Cordeiro e dando-lhe glória, a glória que lhe é devida. Eu sei, meus irmãos, que as coisas não estão fáceis para os cristãos, como nunca esteve. Nunca foi fácil para os cristãos cumprirem com seu dever, o dever de proclamar o Evangelho. Não se preocupe, o texto será lido. E o contexto do texto que nós lemos é o contexto da prisão de Pedro e João, porque estavam pregando o Evangelho. Curaram um paralítico, ele trouxe, obviamente, uma movimentação em toda a comunidade. Não dava para negar que aqueles a quem eles seguiam, a Jesus Cristo, era o Senhor Todo-Poderoso, era o Messias prometido, e eles estavam proclamando em nome do Messias, o nome do Messias. Estavam tendo perseguições. A igreja cresce nas adversidades, e nós precisamos entender, para tranquilizar o nosso coração, que ao falar de crescimento de igreja, precisamos nos desvencilhar do medo, porque nós não avançamos nessa missão sozinhos. Deus está conosco. Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não nos levantamos em nosso próprio nome, levantamos em nome do Senhor. Não fazemos a obra de Deus confiado nas nossas forças, nas forças do Senhor. Nós não proclamamos uma verdade humana, inerente do ser humano, mas a verdade de Deus proveniente das Escrituras. Nós sabemos que o crescimento vem de Deus, é Ele quem promove o crescimento na vida da igreja, e nós encontramos esse tema de crescimento em toda a Escritura, mas de uma maneira muito destacada no livro de Atos dos Apóstolos. E eu gostaria de convidá-lo para abrir a Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, porque eu quero responder a pergunta: como fazer para a igreja crescer? Se nós estamos em busca de crescimento, o que é que nós devemos fazer? E nós vamos ver em alguns versículos algumas lições que podemos tirar para a nossa vida, que nos ajuda a entender de que a igreja cresce e cresce com a graça do Senhor e debaixo do poder do Senhor. Atos capítulo 4, versículos 23 até o versículo 31. Atos 4, versos 23 a 31. Diz assim a palavra do Senhor: uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que nela há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo:
Porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o seu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Ora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com intrepidez a tua palavra. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. O que é que nós podemos fazer neste desejo? Eu me esforçarei pelo crescimento da igreja, mas não desejo me esforçar sozinho. Desejo que você se junte a mim, como membros desta igreja, como parte do corpo de Cristo aqui neste lugar. Porque se cada um de nós cumpre fielmente o seu dever, a sua missão, Deus vai fazendo o seu trabalho crescer, a sua obra crescer, a sua igreja crescer. Então eu quero, com base nesse texto, destacar algumas coisas, o que traz crescimento para a vida da igreja. Primeira coisa que eu quero destacar, a comunhão que temos uns com os outros. O que promove crescimento da igreja? A unidade no corpo de Cristo, a relação uns com os outros, a relação com os irmãos. Como que nós encontramos este princípio no texto que nós acabamos de ler? Olha a primeira frase do verso de número 23 de Atos capítulo 4. Uma vez soltos, procuraram a quem? Os irmãos. Foram presos. Você observa que estavam pregando, os discípulos estavam pregando a palavra do Senhor, Pedro e João, anunciando a verdade do Senhor, fizeram sinais em nome do Senhor, foram presos injustamente. Mas debaixo de ameaça, eles foram soltos. De um dia para o outro, eles entenderam que deviam soltá-lo, porém colocar uma condição na forma deles viverem a vida deles. Olhem, parem de falar sobre Jesus. Parem de anunciar estas verdades que vocês estão dizendo, essas coisas que vocês estão dizendo ser verdade. Parem de anunciar a respeito de Jesus como Messias prometido. E é claro que eles disseram que não pararia, como que eles interromperiam esta mensagem poderosa para o crescimento da igreja. E eles dizem, diante da ordem dos homens, da ordem de Deus, é preferível obedecer a quem? A Deus. Veja bem que estes discípulos, Pedro e João, foram soltos e procuraram a igreja, procuraram os irmãos. Uma vez soltos, não procuraram os colegas de trabalho, eles não procuraram os amigos. Uma vez soltos, não procuraram aquela tribo de interesse comum, particular, que nós sabemos que tem aqui e acolá. Não foram celebrarem uma roda de amizade e cervejada. Olha, fomos soltos. Eles não foram procurar os irmãos ou até mesmo a família nuclear, individual. Não, eles foram procurar a igreja. Uma vez soltos, procuraram a igreja. Enfatizando aqui, queridos, Lucas, que é o autor deste livro, destaca que é importante, a igreja de Cristo Jesus é importante, porque é através dela que o crescimento virá. É Deus usando os membros da igreja para o crescimento da igreja. Uma vez soltos, procuraram os irmãos. Foram contar, obviamente, as bênçãos, contar também as ameaças, mas eles foram contar as coisas que Jesus havia feito entre eles. Foram compartilhar as suas experiências,
foram contar as ameaças, mas foram mostrar quão poderoso e bondoso é o Senhor. Foram compartilhar a vida deles uns com os outros. Nossa igreja crescerá quando nos interessarmos mais em compartilharmos nossas vidas, as coisas, as nossas experiências espirituais uns com os outros. Não consigo entender, meus irmãos, cristãos, irmãos em Cristo Jesus, que vivem uma vida exclusiva, uma vida independente, separada, sem contato, a ponto às vezes até de dizer: ninguém tem nada a ver com a minha vida. Não é este o estilo de vida sugerido pelas Escrituras para os cristãos, para a igreja de Cristo Jesus. Nós precisamos viver em comunidade, como família, compartilhar nossas conquistas, compartilhar nossas dores, nossos sofrimentos, compartilhar a nossa vida, nossos interesses, nossos objetivos, compartilhar as coisas que Deus fez em nós, através de nós e por nós. Nós necessitamos ser mais próximos uns dos outros. Nós, por natureza, ou talvez por causa da natureza das nossas atividades diárias, nós já ficamos muito separados uns dos outros. Se você observar em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, as coisas que os cristãos faziam, eles faziam diariamente. Estavam diariamente de casa em casa, partindo pão, dividindo as suas propriedades uns com os outros. E nós precisamos aproveitar estes momentos que Deus proporciona para nos reunirmos, para usufruirmos deles com intensidade, compartilhando a nossa vida uns com os outros. A perseguição sobre a igreja é a perseguição que é feita a Cristo e, obviamente, essa perseguição afeta todos nós, de uma maneira corporativa, mas também de uma maneira individual. Mas em todo tempo nós podemos testemunhar o livramento do Senhor, a proteção do Senhor, a mão do Senhor estendida sobre nós. Quão bondoso o Senhor é. Precisamos aprender, meus irmãos, que para haver crescimento, nós precisamos estar unidos uns com os outros, compartilhar a nossa vida uns com os outros, viver em comunhão e se relacionar e manter esta companhia promovida pelo Senhor. Obviamente que a libertação de hoje não elimina os problemas de amanhã, mas nós precisamos celebrar a vida que Deus nos dá hoje. Este é o dia que o Senhor fez, o que diz as Escrituras: alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Há motivos para nós nos alegrarmos. Pedro e João contaram o que os sacerdotes e anciãos haviam dito, e o que eles disseram? Eles haviam ordenado que ninguém ensinasse em nome de Jesus. Isso aconteceu depois da cura do coxo em Jerusalém, e as autoridades queriam impedir que a mensagem se espalhasse, porque sabiam do seu impacto. Por que há uma tentativa de impedir o avanço da igreja ou a proclamação do evangelho por meio da igreja? Porque os incrédulos e Satanás também sabe e conhece o impacto que isso pode produzir. O evangelho é o poder de Deus. Poder é dínamos, que nos traz a ideia de explosão. À medida que nós pregamos o evangelho, este evangelho alcança a vida das pessoas. Quanto mais nós proclamarmos, nós vamos ver pessoas sendo transformadas pelo poder do evangelho. Olha a resposta de Pedro e João diante das autoridades: julgai se isso é justo diante de Deus, ouvir-vos ante a vós outros do que a Deus, pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Diante das dificuldades, precisamos orar, queridos. Se nós queremos crescer como igreja, vai haver dificuldades. Nos juntamos aos nossos irmãos, mas nós também oramos. Veja que eles se juntaram aos irmãos numa reunião de oração. Nós vivemos em comunhão e, em segundo lugar, nós temos que viver clamando o tempo todo. O quadro que o Novo Testamento nos apresenta não é de Cristo agindo através de um ou de outro, mas é agindo através de muitos.
chamados para proclamar o Evangelho. Cada um precisa ter esta consciência. E eu quero destacar com vocês esse segundo ponto, ou esse segundo princípio para nos orientar no processo de crescimento da igreja. O primeiro é viver em comunhão uns com os outros. É a unidade do corpo de Cristo. Segunda coisa é a oração. A igreja precisa orar. Vamos ver isso no texto. Olha os versos 24 e 25. Ouvindo isto, olha só, Pedro e João contaram o que as autoridades tinham dito a eles. Eles não se levantaram para reclamar, brigar, ir lá tirar satisfação com as autoridades. O que eles foram fazer? Olha aí só. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus. Ao invés de ir dizer a eles, eles disseram, vamos dizer isso a Deus. Vamos referir, não que Deus não saiba, mas para que nós mostremos que nós temos a consciência de que o nosso auxílio nesta luta contra estas perseguições vem do Senhor. E o texto diz, Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram os reis da terra, as autoridades se juntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Ou seja, há uma necessidade, meus irmãos, de nós buscarmos ao Senhor em oração constante, se nós queremos ver a igreja crescendo. Não é o clamor das autoridades que vai resolver estes problemas que a igreja enfrenta no seu avanço da proclamação do Evangelho. Não são os poderosos deste mundo que garantirão a igreja de ser bem-sucedida enquanto permanece neste mundo. Não são as instituições que trazem a segurança do Estado que promoverá proteção e segurança para a igreja. Não é isto, mas é o Senhor. É Ele quem protege a igreja. Por isso que o nosso clamor deve ser direcionado. E direcionado a quem? A Deus. Ao Senhor dos exércitos. Aqui os discípulos destacam com clareza quem é o Deus que eles estão clamando. Tu, soberano Senhor, o Criador de tudo, que fez os céus e a terra. É este Deus poderoso, tremendo, Criador. É a Ele que nós clamamos. Está difícil, querido? Clame ao Senhor. É difícil para a igreja avançar. Talvez é difícil para a igreja crescer. Não vai ser fácil. Tem lutas, tem dificuldades, tem obstáculos. Muitas vezes os obstáculos surgem dentro da própria igreja. Mas a nossa luta não pode ser pessoal. Ela tem que ser espiritual. Clamar ao Senhor. Clamar ao Senhor. Eles unânimes clamaram ao Senhor, buscaram o Senhor. A oração é a principal arma do cristão. Há ameaça sim, mas nós não podemos retroceder. Nós estamos em uma grande obra que não pode ser interrompida. Devemos também criar a noção de que não somos igreja. Não podemos ser igreja egoisticamente. Encontrei uma igreja, estou bem, graças a Deus, não quero mais me envolver com nada. Há uma responsabilidade trazida sobre os seus ombros. Encontrei uma igreja que prega o Evangelho e eu quero fazer parte disso. Conte comigo, eis-me aqui. Você não vê em nenhum exército soldados que ficam para trás dizendo, vão lá lutar, eu vou ficar aqui descansando um pouquinho. Não podem fazer isso. Eles estão numa batalha, numa luta. A igreja está numa luta, há uma luta travada. Uma luta espiritual. Nós precisamos nos levantar em nome do Senhor, pregando este Evangelho. Porém, somos todos nós. A grande comissão é dada à igreja. Ide por todo mundo. Não é ide pastor, ide presbítero, ide diácono. É ide igreja. Nós clamamos
porque temos a noção do dever que está sobre os nossos ombros. Nós precisamos entender que é o Senhor quem levará a nossa jornada a bom termo. Temos que nos lembrar que quando nós oramos, nós confiamos de que este Deus poderoso, Criador, Ele agirá em favor daqueles que creem no seu nome. O profeta Isaías exalta o poder e a grandeza do nosso Deus em fazer os seus planos se cumprirem. Olha o que diz a Bíblia. Antes que houvesse dia, eu era, e nenhuma que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Pense você por um instante, querido. Somos uma igreja, estamos avançando, crescendo, desejamos um crescimento de vida, uma igreja cheia de homens e mulheres cheias de Deus, mas também vendo mais pessoas se agregando, se ajuntando para louvar e adorarem o nome do Senhor. Aí nós enfrentamos dificuldades, problemas, aí pensamos o que vamos fazer? Olha, clamar, porque nós não estamos sozinhos nesta obra. O sucesso da igreja não é uma garantia de obra humana, é uma garantia de obra divina, espiritual. É Deus agindo por seu meio, Ele está diante de nós. É Ele quem age, é Ele quem executa, é Ele quem faz, é Ele quem traz as pessoas e é Ele quem muda o coração das pessoas. Agindo eu, diz o Senhor, quem impedirá? O que neste mundo, queridos, pode travar as mãos do Senhor? O que neste mundo pode distorcer os pensamentos do Senhor? O que neste mundo pode impedir de que a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, se manifeste? Absolutamente nada. Deus é todo-poderoso. O Deus Pai enviou o Deus Filho a este mundo para realizar uma obra de salvação, de redenção. E os atributos do Deus Pai são os atributos deste Deus Filho. E o nome que nós exaltamos é o nome do Todo-Poderoso, Jesus. É Ele que nós proclamamos. Por isso que nós podemos crer e trabalhar pelo crescimento da igreja. Crendo que Deus pode fazer esta obra extraordinária. Em uma fábrica de tecidos, onde funcionavam teares muito complicados, havia uma placa que dizia o seguinte: se os fios se emaranharem, chame o supervisor. Recentemente aconteceu o seguinte: os fios do tear de uma operária muito dedicada e hábil se enrolaram, diz essa história. Imediatamente ela tentou desenrolá-los, mas os seus esforços somente tornavam maior a confusão naqueles fios. Finalmente, cansada, mal-humorada, ela se levanta e foi pedir ajuda a quem? Ao supervisor. Você mesma já tentou separar os fios? Perguntou ele. Sim. Por que você não me chamou, conforme a norma prescrevia? Fiz o melhor que pude, senhor. Respondeu ela. Lembre-se, o melhor em tal caso é me chamar. E quantas pessoas estão neste mundo como esta mulher? Que estão dando o melhor deles para fazer com que as coisas aconteçam. Dentro do reino de Deus, nós pensamos que conseguimos resolver nossos problemas sozinhos. Temos a advertência do Senhor que no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Mas nós temos a Escritura nos ensinando que se nós clamarmos, o Senhor nos atende. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Sabe o que acontece com os fios da nossa existência humana? Quando nós nos esquecemos de procurar o Senhor, eles vão se emaranhando. Eles vão se enrolando cada vez mais.
Não pense você que você tem a noção clara, a sabedoria devida, a estratégia necessária para desenrolar as coisas da sua vida com as suas ideias, com a sua condição, com a sua maneira de ver as coisas, com o seu perfil, com a sua cosmovisão de tudo que está ao seu redor. Não, Deus sabe. O Senhor conhece. É Ele quem nos auxilia. Está difícil? Clama a Deus. Clama ao Senhor, busque ao Senhor, ore ao Senhor, coloque-se diante dEle humildemente, não tenha vergonha de dizer, Senhor, não consigo. Porque quem disser que consegue, ele está se gabando dele mesmo. É preciso se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Nosso clamor, ela é a prática da nossa fé. Nós cremos e nós demonstramos esta fé orando, clamando, dizendo, Senhor, Tu podes me ajudar, porque o Senhor pode todas as coisas. E nós cremos, buscamos, clamamos por uma razão simples, porque nós confiamos no Senhor. Você já observou quando alguma coisa acontece diferentemente do normal na nossa vida? Vamos dar um exemplo. O seu filho vai ter uma carona com o filho de uma outra pessoa, aí a mãe chega perto dele e diz assim, posso confiar? Não é? Nós queremos confiança de que as coisas que precisam ser feitas serão feitas apropriadamente, adequadamente. Bons pregadores, bons músicos, boas estruturas físicas, todas essas coisas são boas, mas não são elas por si só que garantem o crescimento da igreja. Tenha uma banda de música, e graças a Deus temos uma banda de música exemplar, que cumpre com seu dever dominicalmente aqui, toca bem. Tenha um pregador que prega a palavra, não é eloquente, não é o pregador dos pregadores, mas está pregando a palavra. Não é a estrutura, olha que igreja bonita onde nós nos encontramos. Então agora tudo bem, a igreja vai crescer porque nós temos essas coisas. Não, queridos. A igreja cresce com a intervenção de Deus, com a unção do alto, com a capacitação do Senhor, com o auxílio do Senhor, com a ajuda do Senhor. É o Senhor a razão da nossa existência, é a razão da igreja ser igreja, não é a estrutura, não é a instituição, não é a denominação, é Cristo que garante o crescimento da igreja. E nós precisamos enfatizar isso e confiar no Senhor, por uma razão simples: os planos do Senhor não podem ser frustrados. Veja comigo o verso de número 27 e 28, que eu quero destacar esta confiança que temos que ter. Temos que nos juntar aos irmãos, comunhão, temos que orar, clamar ao Senhor e confiar neste Deus a quem nós clamamos. Verso de número 27 e 28 de Atos, capítulo 4. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu servo Jesus, ao qual ungistes. Quem foi que se juntou? As autoridades, gentios, judeus, todo mundo, olha só. Herodes, Pôncio Pilatos, gentios e gente de Israel. Mas veja bem o verso 28. Para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Nada acontece por acaso, irmãos. Até as ações dos homens maus estão debaixo do controle de Deus. E no final tudo converge para que a vontade de Deus predeterminada se manifeste e prevaleça. Se ajuntaram para fazer tudo o que a tua mão e o teu propósito determinaram. Por conhecer a dramática história de Jó, todos nós aqui a conhecemos, compreender que compreendia os planos de Deus, e de que estes planos não podiam ser frustrados, nós podemos fazer das palavras de Jó as nossas palavras quando nós pensamos em crescimento de igreja, em continuação da obra do Senhor neste mundo vil e que se levanta contra a igreja de Cristo.
E as palavras de Jó foram: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Vamos iniciar uma igreja em Boca Raton, vamos plantar uma igreja, vamos crescer, desenvolver. Mas tem muitas igrejas em Boca Raton. Mas as pessoas de Boca Raton são muito individualistas, elas vivem numa cidade litorânea, elas estão preocupadas com si mesmas, estão buscando o luxo, estão buscando riquezas, estão buscando uma vida próspera, estão buscando viver independente dos outros, ou seja, buscar a sua própria existência por conta própria. Dificuldades que nós enfrentamos. Mas se nós cremos, ao fazer parte de uma igreja como esta, poderia ser qualquer outra igreja séria na nossa região, nós temos que crer que os propósitos de Deus para essa igreja não serão frustrados. Confiança. Nós clamamos e clamamos ao Deus Criador e fazemos isso com confiança, porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Então, quais são os planos que nós vamos realizar para este crescimento da igreja? Os meus? Não. Os planos do Senhor. Por isso que quando a liderança vai decidir as coisas da vida da igreja, ela clama, ora, busca, Senhor, nos dê clareza, direção, porque nós confiamos que os teus planos não podem ser frustrados. Veja, você que quando a causa é oposição a Deus e a sua igreja, até os inimigos se juntam. Herodes, Pilatos, judeus, gentios, se juntaram todos contra o Senhor, se tornaram inimigos do Senhor. Mas se levantaram sem saberem eles que no final o propósito de Deus prevaleceria. Com Deus nós não nos decepcionamos. Quando tudo parece perdido, queridos, o desfecho final vai mostrar os planos de que os planos de Deus não podem ser frustrados. Confia no Senhor. Confie quando você tiver uma tentação, ou rejeite a tentação, confiando que Deus lhe dará forças para isso. Quando você enfrentar um problema, confie que é o Senhor que está à sua frente, quem vai lhe ajudar a resolvê-los. Se você enfrenta alguma situação traumática, confie que é o Senhor quem vai trabalhar no seu coração para encontrar forças para resisti-las. Confia. Plenamente confia ao Senhor a sua vida, as suas obras, os seus desígnios, e Deus vai endireitar os seus caminhos e fazer com que a sua vontade prevaleça na sua vida. Veja que, à medida que as oposições mostravam seus argumentos, à medida que agiam covardemente, à medida que usavam as suas forças, Deus agia para fazer os seus planos se cumprirem. Observe em Atos 4, versículo 4, nós vemos que junto com o relato da prisão de Pedro e João, ao relato do crescimento da igreja. Volta lá, a sua Bíblia, uma folha para trás, no versículo 4. Muitos, porém, do que ouviram a palavra, aceitaram, subindo o número para quanto? Quase 5.000. Não está fácil, João. Não está fácil, Pedro. Pedro pregou um discurso extraordinário, relatando a respeito de Cristo, quem ele era, o que ele veio fazer. Oposições se levantaram, perseguições, rejeições. E eles iam pregando, enfrentando as dificuldades, as objeções, as perseguições. E Deus se incumbia de aumentar o número dos que iam sendo salvos. Persista, mesmo que haja dificuldades, persista, e persista confiando no Senhor. Seja você membro de uma igreja convicto de que Deus colocou você ali, plantou você ali para ser um instrumento, somado à liderança da igreja, de crescimento da igreja. Deus usa você, a mim, a todos nós para o crescimento da igreja. Seja um membro assíduo, seja um membro envolvido, seja você igreja de verdade. Não olhe para a liderança desta igreja e diz, olha, esta é a igreja de vocês. Não, não é a nossa igreja. Esta é a igreja de Jesus. É a Ele que nós servimos.
Os direitos que nós, como liderança, temos são os direitos que vocês têm. Os deveres que nós, como liderança, temos são os deveres que vocês têm. Não dá para nós brincarmos de ser igreja. Nós temos que confiar que Deus irá diante de nós, mas temos que levantar e marchar. Lembra da história de José? Vendido pelos seus irmãos, levado para o Egito, você conhece toda a história. No fim, ele se encontra com os irmãos, e os irmãos preocupados, agora vai haver vingança contra nós. E a Bíblia diz que tudo aquilo aconteceu para preservar o povo do Senhor. Era propósito de Deus. Mas o que eu quero destacar, José não cedeu, não desistiu, mas persistiu confiando no Senhor até o fim. Os derrotados não são aqueles que persistem, são aqueles que desistem. Mesmo que haja sofrimento, o sofrimento não é o distintivo de derrota. É um distintivo de uma realidade humana que todos nós temos. Todos nós podemos passar por sofrimento. Mas o Senhor não pode tirar do nosso coração o ânimo de servir ao Senhor, de adorar o Senhor, de bendizer o Senhor, de ser igreja e de clamar e de lutar para que mais pessoas venham a conhecer o Evangelho de Cristo Jesus. Nós precisamos entender que a dependência de Deus é a nossa maior necessidade. Nós podemos organizar muitas coisas, mas não podemos organizar o crescimento espiritual verdadeiro sem a intervenção de Deus. Um teólogo chamado Samuel Lamb, ele diz a um jovem crente: nosso dever é testemunhar enquanto o Espírito Santo nos guia. Nosso dever é testemunhar enquanto o Espírito Santo nos guia. Verso 29, olha lá comigo, para destacar um outro princípio. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com intrepidez a tua palavra. Nós precisamos entender que é necessário comunhão, oração, confiança e responsabilidade na pregação da palavra. Aproveitar as oportunidades para testemunhar de Jesus. Porque eles estão ali pedindo ao Senhor que olhe para as ameaças deles, para lhes protegerem, não para um capricho humano simplesmente, não, é para que eles cumpram com a missão que eles tinham de pregar a palavra de Deus, e aí ele está pedindo que nós tenhamos condições de pregar com intrepidez a palavra. Olha para nós, olha para essas ameaças e ajuda-nos, socorra-nos, Senhor. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, aceitaram ao Senhor, reconheceram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Eles continuariam pregando por causa da missão que Deus lhes confiou. E, obviamente, eles podiam olhar para trás e relembrar o que Deus fez através da pregação da palavra. Todas as igrejas que crescem são igrejas que têm a palavra de Deus como ênfase de toda a sua direção e construção e edificação. É a palavra quem nos edifica. Testemunhar a palavra de Deus com intrepidez, sem perder o foco. Se a razão do crescimento do reino, da igreja, do povo de Deus é a glória de Deus, Deus vai fazer a sua igreja crescer. Este deve ser o propósito da igreja. Até os nossos sofrimentos têm propósitos. Pedro e João não foram presos por acaso. Tinha um propósito de Deus por trás disso. E o propósito é o próprio Senhor, é a causa do Senhor, é o crescimento da igreja. Não é a instituição local com suas peculiaridades que devem servir como atrativos para trazer as pessoas à igreja. Não, deve ser a palavra. Por que as pessoas estão buscando os atrativos que as igrejas podem proporcionar? Porque é o que a igreja está oferecendo.
Nós precisamos confiar, queridos, que é Deus quem promove o crescimento da igreja, e Ele faz isso através da palavra. Com esta ideia de produzir atrativo às pessoas, alguém disse que a principal coisa para fazer para despertar o interesse das pessoas pela igreja deve ser promover felicidade, elas precisam se sentir bem na igreja. Segundo lugar, promover prosperidade, ela tem que encontrar na igreja pessoas que lhe possam ajudar a crescer e a desenvolver aqui nessa terra. Já ouviu isso, não? Terceiro lugar, elas precisam de carinho e afeto. Essas coisas são boas, são importantes, mas não são elas a razão e a motivação principal que promove transformação na vida das pessoas. É a palavra do Senhor. Elas precisam ser reconhecidas. Meus irmãos, que bom nós podermos nos juntar, nos relacionar, reconhecer as virtudes, os dons uns dos outros, mas o reino de Deus, o Evangelho de Cristo é proclamado para que se exalte a Cristo, a pessoa de Cristo. É Ele a razão da igreja. O Espírito Santo está na igreja, agindo na igreja, exaltando a pessoa de Cristo Jesus, a segunda pessoa da Trindade. Precisamos pensar com mais espiritualidade. Coisas essas que nos conduzem à confiança em Deus. E o que precisa direcionar a nossa vida é esta consciência da pregação da palavra. Nós precisamos também ter expectativas da manifestação do poder de Deus, porque à medida que o Espírito age na igreja por meio da palavra, coisas imprevisíveis acontecem. Eu recentemente, bem recentemente, ouvi um teólogo conhecido falando a respeito das coisas sobrenaturais. Ele disse claramente: eu não creio nas coisas sobrenaturais acontecendo hoje no meio da igreja. Vocês podem concordar com ele, mas eu creio diferente. Porque o nosso Deus é sobrenatural. O problema é que nós estamos categorizando o que é sobrenatural, o que não é sobrenatural, e apontando apenas para os milagres em si como sobrenaturais. O fato de estarmos aqui hoje, vivendo, respirando e ouvindo o Evangelho, é uma ação sobrenatural de Deus. Eu creio. Olha o verso de número 30 deste texto. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Pregue a palavra com intrepidez e seja sensível com as necessidades dos outros. Não negue uma oração, não deixe de estender um clamor, de pedir em favor daqueles que pedem que você ore por eles. E Deus agirá. A gente não ora, será que Deus pode agir? Não, nós oramos crendo que Deus age. Os discípulos não queriam vingança sobre os inimigos, mas os discípulos estavam clamando por misericórdia aos insensatos, aos desprovidos de algumas coisas que eram comuns àqueles que tinham a vida estável. Não se paga mal com mal, irmãos. Nossa tendência é essa, pagar mal com mal. E os discípulos tinham essa consciência, não se paga mal com mal. Senhor, olha essas ameaças e não impeça de que nós possamos nos levantar em nome de Jesus para pregar a palavra, estender as mãos e ver essas pessoas sendo curadas, transformadas, libertas, renovadas pelo poder do Espírito Santo. Eu desejo isso. Eu busco por isso. Eu peço ao Senhor isso. Senhor, manifeste a tua graça. Eu não dependo de manifestação sobrenatural para crer, porque eu creio na tua palavra como inerrante, infalível, palavras do Senhor. A Bíblia não apenas contém a tua palavra, mas ela é a tua palavra. E o que ela diz, eu creio, mas eu sei que tu és poderoso, Senhor. E o Senhor haja. Dá-me olhos para ver a manifestação do teu poder no meio da igreja, enquanto o Senhor faz a igreja crescer. Amém, irmãos? Não se contente com o ordinário, queridos.
Nós somos seres que vivem em uma dimensão espiritual, somos guiados pelo Espírito Santo, nós podemos esperar coisas sobrenaturais de Deus. Nosso Deus é poderoso, temos que orar crendo de que Deus pode manifestar prodígios, sinais, milagres, mesmo que nós não dependamos deles para crer. Mas uma vez crendo, nós vamos vê-los. Vamos enfrentar o desafio de pregar o Evangelho no poder do Espírito Santo. Vai haver dificuldades, mas o Senhor garantirá a vitória da igreja sobre as dificuldades, à medida que ela pregar fielmente a palavra. Quando nós ouvimos o testemunho dos discípulos do que Jesus fez, isso transformou a comunidade onde eles estavam. E nós precisamos interceder para que nós vejamos mais a manifestação do poder do Senhor. E se você perguntasse que área, pastor, o senhor mais gostaria de ver a intervenção de Deus produzindo milagres na vida das pessoas? Mudando seus corações para crerem no Evangelho. É o maior milagre. É o maior milagre. Olha para a sua vida. Olha a história da sua vida. Você que se converteu enquanto adulto, observe quem você era e hoje quem você é. Isso aconteceu ordinariamente, naturalmente. Deixa a si mesmo que um dia eu mudo. Não. O Senhor veio sobre você com seu Espírito Santo um dia, abriu o seu coração, você ouviu a sua palavra e transformou a sua vida, o seu coração. Milagre. Intervenção de Deus. Poder sobrenatural de Deus manifestado na vida da igreja. Mas eu quero caminhar para encerrar lendo com vocês o verso de número 31, melhor dizendo. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Eles clamaram para que o Senhor interferisse e não impedisse de que eles pregassem a palavra com intrepidez, e o verso 31 está dizendo, afirmando que eles foram cheios do Espírito Santo e pregavam a palavra de Deus com intrepidez. Ou seja, espere revestimento do alto para testemunhar com autoridade. A autoridade com a qual nós usamos para pregar, para fazer a obra de Deus, não é uma autoridade humana. Ela é divina. É o Espírito Santo nos capacitando. É a autoridade de Deus. Se há uma autoridade na igreja, essa autoridade é o Senhor, é Jesus. É o nome que está acima de todo nome. É o nome sobre o qual todo joelho se dobrará, a quem um dia toda língua confessará que Ele é o Senhor. É o nome de Jesus. Pedro, João e seus irmãos oraram e o lugar tremeu, porque houve um revestimento do Espírito Santo sobre eles. Se firmaram no propósito de pregar a palavra. Foram capacitados. A capacitação é do Espírito Santo de Deus. Por isso que a Bíblia diz, Paulo escrevendo aos Efésios, não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Quando nós oramos, queridos, coisas grandiosas acontecem. A oração mostra a nossa dependência de Deus, e Deus se alegra quando uma igreja quer ver o seu crescimento, e para alcançar esse crescimento, busca o Senhor e a capacitação do Senhor. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Não veremos o crescimento da igreja sem a capacitação do Espírito Santo. E Ele pode capacitar você hoje mesmo. Quando você se converteu, o Espírito Santo passou a habitar em você. Você foi batizado com o Espírito Santo nesse dia, o dia da sua conversão. Mas para você fazer a obra de Deus, com santificação de vida, pregar com intrepidez a palavra, você precisa ser cheio do Espírito Santo, ser capacitado pelo Espírito Santo, ter a unção do Espírito Santo para fazer esta obra. E Deus faz, e Deus capacita.
Esta é a história, parte da história da igreja primitiva. Muitas coisas embrionárias na expansão do evangelho aconteceram, mas o que nós não podemos negar é que a igreja crescia em qualidade de vida, mas também crescia em número. E um fato deve ser atestado: o mesmo Espírito que agiu lá é o mesmo Espírito que está hoje aqui agindo. O mesmo Deus que cumpriu os seus planos lá é o mesmo Deus que está cumprindo os seus planos aqui, hoje, neste tempo que nós vivemos. O mesmo Cristo que salvou lá, Ele está salvando hoje aqui. Por isso que a gente crê e vê a igreja em crescimento e em desenvolvimento. A igreja é uma família que cresce, queridos. É um edifício em construção. É uma lavoura que produz, que cresce, que se desenvolve. Vamos crescer para a glória de Deus. Mas lembre-se que o crescimento da igreja não se fundamenta primeiramente na multiplicação do número dos seus membros. O crescimento espiritual da igreja primordialmente se manifesta no crescimento e conhecimento da graça de Cristo Jesus, da sua palavra, um revestimento do alto, uma maturidade de vida e uma vida cristã sólida na presença do Senhor. Que Deus faça isso no nosso meio, em nome de Jesus.